Olá, pessoal! Aqui na lição 2 falaremos sobre o gênero textual cartoon. Muito bem, o cartoon tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Às vezes, pode ser que tenha somente a linguagem não verbal. Você lembra o que é linguagem verbal e não verbal? Linguagem não verbal, imagem. Linguagem verbal, escrita. Tudo bem? E qual a intenção do autor quando ele faz um cartoon? O cartoon sempre tem uma crítica e uma crítica humorística voltada a um comportamento humano, algum comportamento que a sociedade tem ali no dia a dia que pode prejudicar ele, certo? Bom, as características mais específicas do cartoon são: há cartoons criados apenas pela linguagem não verbal, como eu comentei com vocês, então pode ser que tenha somente a imagem. Traz associação entre a linguagem verbal e o desenho, né? Escrita e desenho. Ele possui caráter crítico e vai retratar uma situação cotidiana da sociedade. E ele tem esse caráter, como eu falei para vocês, cômico, ele satiriza, ironiza costumes e comportamentos humanos, né? Atemporais e universais. E aí eu quero aproveitar e comparar aqui com você com a charge. A charge, ela é temporal. Quando ela é feita, está de acordo com uma situação, uma notícia que saiu agora, nesse momento, e aí a charge já surge, né? Agora, o cartoon não. O cartoon é atemporal. Então, ele vai falar de comportamentos que o ser humano, infelizmente, mantém ali durante um tempo. Se for uma crítica, claro, por isso que eu falei infelizmente. Pode ser produzido como ilustração estática ou animada, né? E pode ser publicado em diversos lugares. Pode ser no jornal, pode ser na revista, pode ser em um blog, né? Você pode encontrar, inclusive, revistinhas, né? Com o cartoon, tá bom? Pessoal, então nós vamos fazer agora a questão 6. Então pode pular ali a questão número 1, 2, 3, vamos direto para 6, na página 18. Veja, ali na questão 6 nós temos um cartoon que começa com o título Aumento da gasolina. Olha só. Embaixo nós temos dois personagens. A da esquerda é uma mulher, vocês podem ver que ela tá com a máscara. E o da direita, um homem, também com máscara. A gente entende, percebe que eles estão ali numa rua, muito provavelmente. O homem que está à direita fala assim: vamos trabalhar a pé, querida, com a chave na mão, né? Essa chave deve estar representando a chave do carro. E ele diz assim: nosso carro vai ficar em isolamento até essa nova onda passar. Então, olha só. Para você compreender isso aqui, você tem que saber que, primeiro, né, teve uma onda antes para ele poder falar uma nova onda. Então, essa onda anterior está muito relacionada a isso aqui, ó, a essa máscara, que é a pandemia. Ok? Pandemia. Muito bem. E ele fala, vamos trabalhar a pé até essa nova onda passar. Que nova onda é essa? Se ele vai andar a pé? O aumento da gasolina, né? Então, nova onda, a gente tem aqui gasolina, né? Bom, na época da pandemia, a gasolina subiu muito. Então, esse cartoon faz essa crítica, né? Então, ele diz assim, vamos trabalhar a pé até essa nova onda passar. Ou seja, precisa economizar, porque a gasolina está muito cara, certo? Então, ele diz assim, com base nas informações presentes no texto, responda o que se pede. O que o autor do cartoon pretendeu, possivelmente, criticar ao mencionar que dali por diante eles trabalhariam a pé? Então, a crítica dele está relacionada ao aumento da gasolina. Eu estou falando aqui para você de maneira rápida, mas eu quero que você faça uma resposta bem completinha aqui nesse espaço. Combinado? Inclusive, você poderia, de repente, pesquisar um pouco mais sobre o que aconteceu nessa época e trazer mais informações aqui, certo? Agora, você vai pular lá para a questão 7 comigo. Então, vamos lá. A
questão 7 começa assim. Atente para as informações verbais e não verbais do cartoon a seguir. Então, toda vez que você for fazer uma análise de um cartoon, você precisa avaliar bem o que aparece de linguagem verbal e não verbal, porque faz toda a diferença para compreender sobre o que se fala. Foi o que a gente fez, por exemplo, aqui nesse cartoon, né? A gente percebe que é um casal, a gente percebe que está relacionado à pandemia por causa da máscara, né? Eles estão na rua. E um outro detalhe, até vou aproveitar e falar para vocês, olha só, aqui ó, o cadeado fechando a garagem, então eles vão a pé, eles não vão usar o carro, né? Fazendo essa mesma análise, né, de linguagem verbal e não verbal, você vai observar comigo esse cartoon aqui da questão 7. Volta das férias, ó o título, Volta das férias. Aí nós temos lá o mosquito, e ele diz assim, nada como a casa da gente. E do lado nós temos vários pneus com água parada, lixo, aí a gente vê ali atrás, ó, como se fossem prédios, muros, uma cidade. Então assim, ó, vamos ler primeiro o enunciado para depois a gente voltar para essa análise. Na leitura e análise do cartoon, é necessário identificar o contexto da produção e reconhecer o efeito de sentido produzido pela linguagem verbal e a linguagem não verbal. Letra A. Explique de que forma o autor construiu o humor no texto. Então, olha só. O humor foi construído pensando em linguagem verbal e não verbal juntas. Veja bem, a casa desse mosquito aqui, né, e a gente entende que ele é um mosquito da dengue, são os pneus. Então, nós temos aqui as águas paradas. Veja bem. E o volta das férias é o humor que ele usa aqui. Né? Porque sempre quando a gente volta das férias, tem um discurso que muitas pessoas repetem que é: nossa, é muito bom voltar para casa, nada como voltar para casa, nada como deitar na minha própria cama, voltar para o meu quarto, né? Ainda que seja muito bom viajar. E o mosquito aparece ali com a malinha dele, nessa volta das férias, né? Que o autor usa como humor, e diz assim: nada como a casa da gente, ou seja, essa casa que são os pneus ali com a água parada, né, cheio de lixo ao redor. Na letra B, ele fala assim, de que forma o autor mostra que a situação se repete a cada ano com a dengue. Então ele diz assim, que essa situação se repete porque quando ele volta, mesmo depois que ele sai de férias, que não é a época que as pessoas pegam com tanta facilidade a dengue, ainda está ali aquela água parada, ainda permanece. Então é uma crítica muito forte, né? Falando sobre a importância da gente observar, a importância de cuidar, né? A importância de evitar ter água parada, lixo acumulado, para que o mosquito da dengue não se prolifere. Faça a tua resposta de maneira bem completa ali, bem organizada. Faça também as outras questões que não fizemos e nos vemos na próxima lição.